Olá pessoal, estou aqui com a professora Poliana Pedreira, servidora pública há mais de 20 anos. Nós vamos iniciar um bate-papo aqui. Eu vou apresentar um pouco do currículo dela, ela vai falar sobre como liderar pequenos negócios, primeira turma do primeiro semestre do curso de gestão de pessoas, professora Luciana Neri, da matéria de empreendedorismo. E quero dizer, professora Poliana Pedreira, servidora pública há mais de 20 anos, como eu disse, ela é professora nos cursos de Direito, Liderança e Gestão de Pessoas, foi coordenadora de projetos de gestão na FAINOR, graduada em Desenvolvimento Humano, mestre em Gestão de Aprendizagem, analista e treinadora comportamental, MBA em Gerenciamento de Projetos e especialista em Gestão de Pessoas por competências, com ênfase no serviço público. Professora Poliana, satisfação, prazer estar aqui conosco, participando aqui do nosso projeto, nossa turma de recursos humanos, a matéria de empreendedorismo com a professora Luciana. Eu queria já lançar a primeira pergunta: como é liderar? Pronto. Eu que agradeço o convite, né? Uma satisfação também. E liderar é um exercício. Né? Liderar requer aquele compromisso de fato, a gente dedicar tempo para as pessoas, para que a gente possa se desenvolver enquanto líder e desenvolver as pessoas com as quais nós trabalhamos. Então, o exercício pleno da liderança requer dedicação. É o que eu sempre digo, o líder tem que ter sempre um princípio básico, né? Seja a tarefa na tarefa. Como assim, professora? Enquanto você exerce sua tarefa de liderar, você também está na tarefa de autodesenvolvimento, de autopercepção, de autoliderança. Então, a gente não pode ser líder de equipe se você não tem essa disciplina da autoliderança. E aí, de fato, um dos grandes desafios é a lida com a inteligência emocional. Então, o líder tem que ter aí, né, já essa perspectiva de entender que trabalhar a liderança significa ter consciência da forma como ele se comunica, da forma como ele age, da forma como ele interage com as pessoas. É algo que tem que ser sempre levado em conta, se eu quero liderar bem, né? Isso é uma ótima dica. Também para nós estamos iniciando nossa carreira profissional. E aí, diante desses questionamentos, eu também pergunto para a professora como solucionar problemas e situações de conflitos no meio da gestão de pessoas. Pois é. O líder, dentre as muitas habilidades, também tem que saber gerir as pessoas. E onde tem pessoas, nós teremos conflitos. Então, a primeira tarefa é entender se aquele conflito que se estabelece ali na sua equipe de trabalho, ele é um conflito funcional ou um conflito disfuncional. Porque um conflito, ele é funcional quando ele diz respeito ao foco na tarefa, a forma de realizar aquela atividade, os pontos de vista divergentes. Então, é um conflito que ele é saudável, ele faz as pessoas crescerem. É um conflito que tem um foco no desenvolvimento do trabalho. Então, o líder, diante desse conflito, ele tem que ter a consciência de que aquilo ali é algo natural, porque quando a gente vive em coletividade, isso acontece. E esse tipo de conflito funcional, ele não traz prejuízos. Então, é só mesmo um pouquinho mais de maturidade para a gente compreender que existem pessoas diferentes, com posicionamentos diferentes e com formas diferentes de fazer o trabalho. E isso pode ser salutar, pode ser importante para a equipe. Agora, um conflito disfuncional, esse sim é um problema. E o líder não pode ignorar a existência desse tipo de conflito, porque ele pode gerar problemas muito graves internamente. E aí a gestão de pessoas vai ficando cada vez mais complicada. Pode acontecer de um líder negar ou evitar lidar com esse conflito, mas não é o melhor, né? Não é o que eu recomendaria. Então, essa evitação só traz para a gente soluções que são que trazem prejuízo. Acomodar também, deixar ali que as pessoas se resolvam, fazer vista grossa, menosprezar as diferenças, achando que isso vai reduzir a situação de conflito, também não é uma boa atitude do líder. Falando a esse trabalho em equipe, aí eu deixo aqui minha terceira pergunta,
que é como a gente motivar, como gestor, o líder, motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa, tanto privada como no setor público. Pois é. Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Não é? É difícil. Geralmente as pessoas pensam que a motivação vem pelo dinheiro e é um equívoco. Não é lógico que é importante que a sua equipe seja bem remunerada, que seja reconhecida em relação ao trabalho, reconhecida monetariamente. Só que o que as pessoas querem de verdade é o reconhecimento, né? Que o trabalho delas seja um trabalho reconhecido, que o trabalho delas tenha um significado e um sentido. Então, a melhor forma de você desenvolver é, de fato, cuidando para que esse trabalho ele faça sentido para aquele colaborador ou para aquele servidor, caso você esteja numa organização pública. Trabalhar com essa noção de sentido, de significado, uma perspectiva sistêmica, entender como as coisas estão articuladas, é muito importante. Então, buscar identificar os perfis de cada pessoa, para que essas pessoas sejam colocadas nos setores corretos, para que suas habilidades, suas competências, seus conhecimentos sejam bem aproveitados. Isso gera motivação, não é? Porque aí eu entendo que eu sou a pessoa certa no lugar certo. E aí eu acho que a grande chave é buscar essa satisfação do nosso colaborador em relação ao trabalho que ele realiza e, lógico, o resultado acaba vindo como consequência e o desempenho organizacional ele acaba sendo positivo. Então, é importante a gente entender e estruturar os processos, garantir uma infraestrutura, treinar, dar os equipamentos, tudo isso é importante. Mas colocar as pessoas certas nos lugares certos, isso traz uma motivação que é muito sutil, mas que de fato faz a diferença. Eu acredito nisso e eu, de fato, acho que a melhor forma é trabalhar com essas pessoas, gerindo suas competências, né, trabalhando aí de uma forma integrada. Se você monta a equipe, um colaborador acaba complementando a competência do outro e isso vira uma massa crítica capaz de ter um senso de visão para que o trabalho de fato possa acontecer, o trabalho coletivo possa acontecer. Eu quero agradecer a professora Poliana Pedreira pela participação aqui conosco. E, professora, gostaria que você desse uma dica para os alunos, os líderes e gestores de empresas. A gente tem, de fato, entender o ser humano, entender seus processos, para que a gente possa, de fato, gerir esses recursos, porque são as pessoas que cuidam dos processos, são as pessoas que buscam os resultados, são as pessoas que garantem o cumprimento da estratégia. Então, de fato, o componente, a principal variável para uma boa gestão, para uma gestão qualificada. E na área de liderança, o que eu poderia sugerir para vocês, se vocês querem se reconhecer, não é, como líderes, ou se vocês querem se desenvolver como líderes, eu iria sugerir um exercíciozinho bem simples. Você pegar uma folha de papel, pensar assim no que é líder para você, escrever o que você pensa do que é líder e imaginar aí 3 grandes lideranças. Aí pode ser alguém do seu ambiente profissional, do ambiente aí, da escola, da faculdade, pode ser uma liderança que você acompanha na TV, uma liderança religiosa, política ou do mundo dos negócios, que viva ou morta, enfim, depende. Mas coloque aí 3 nomes de 3 grandes líderes, pessoas que você tem como referência de liderança. Escreva o nome dessas pessoas e aí, com esse exercício, você vai escrever os atributos que cada uma dessas lideranças tem. Quais são as qualidades que cada uma dessas pessoas tem? Aí escreva numa folha de papel e aí depois faça um checklist. Veja ali daquelas principais características daqueles líderes que você admira, quais são as características que você tem, que você reconhece, que você de fato já considera como desenvolvidas em você e outras que você ainda precisa desenvolver. E aí acaba sendo um caminho para que você busque o autodesenvolvimento
e aperfeiçoe a sua postura de líder também. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando o nosso primeiro podcast da turma de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade FASU. Esse é o nosso primeiro trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais.